Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 19, versículo 19. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender a história sobre o rei Davi. Para começar a falar sobre o rei Davi, a gente precisa entender as origens dele. O rei Davi, ele nasceu numa família onde ele era o irmão caçula de 8 irmãos. Então, ele era o 8º filho de Jessé. Um certo dia, né, como eu contei pra vocês na história passada sobre Saul, o Samuel, né, que era aquele sacerdote que a gente já conversou, ele estava precisando procurar um novo rei, já que Saul tinha sido rejeitado como rei por Deus. Então, Samuel, ele foi à procura e Deus deu a direção para ele para ir procurar lá na família dos filhos de Jessé. Chegando lá, ele conversou com Jessé, né, falou que a visita dele era de paz e tudo, e foi meio que nas escondidas, porque Saul já sabia que ele não seria mais rei, porque isso já ficou bem avisado por Samuel. Então Saul tava meio esperto, sabe, sobre as andanças de Samuel, porque sabia que mais cedo ou mais tarde Samuel iria ungir outra pessoa como rei. Bom, chegando lá na casa de Jessé, ele fez como se fosse um altar em adoração, né? Como se ele tivesse ido lá somente para oferecer ofertas e tudo, mas ele foi lá para escolher um dos filhos de Jessé. Aí, no outro dia, Jessé, ele apresentou para Samuel todos os seus filhos que estavam na casa, começando do mais velho até o mais novo. Só que todos eles tinham sido rejeitados. Os 7 irmãos tinham sido rejeitados. E aí, Samuel perguntou, poxa, mas Jessé, você não tem mais nenhum filho? E Jessé falou assim, bom, eu tenho um caçula que tá lá cuidando das ovelhas e tá lá, né, tipo, e assim, meio que Jessé fala um pouquinho mal, né, de Davi, mas a gente para pra pensar que Davi era o único ali da família que tava trabalhando, porque o resto tava tudo em casa, assim, sem fazer nada, né. E aí a gente já vê a diferença entre Davi e os seus irmãos. Enquanto Davi estava trabalhando, os outros irmãos estavam em casa fazendo sei lá o quê. Bom, aí Samuel pediu para chamar esse irmão caçula, né, que era o Davi. Davi chegou e assim que Davi chegou, Samuel já teve a certeza, né, que Deus já tinha até falado com ele, iluminou ali e falou assim, olha, esse é o rei que eu escolhi para ser o rei de Israel. Aí Samuel ungiu Davi, tudo, só que ele não se tornou rei depois disso. Davi só foi ungido, mas ele ainda não era rei, até porque existia Saul ainda que governava. Então não dava pra ele chegar lá e falar assim, olha, eu fui ungido, agora eu sou rei. Não, aconteceu muita coisa até Davi se tornar o famoso rei Davi. Então Davizinho, que ele era ainda muito pequeno, ele não era um homem forte, e nem nada disso, ele era bem longe, ele era pequeno, ele era magro, só que ele era corajoso, e ele tinha muita fé em Deus. E aconteceu que, como o Senhor não estava mais abençoando Saul, Saul estava perdendo muitas guerras, principalmente com os filisteus. E deu de acontecer, né, a famosa batalha entre Davi e Golias, que foi da seguinte maneira. Saul estava, né, guerreando contra os filisteus e chegou num momento em que um estava de um lado de um monte, outro estava do outro lado do monte. E os filisteus, eles encontraram um gigante chamado Golias, né, que ele era muito grande, ele era muito forte, ele tinha uma altura muito grande, ele tinha uma armadura muito pesada, lanças pesadas, tudo muito pesado, ele era muito forte mesmo e muito, muito, muito grande. Ele era um verdadeiro Hulk ali, perto de qualquer pessoa que vivesse ali naquela região, né? E aí, Davi tinha ido para esse campo de batalha porque os seus irmãos, alguns deles se uniram, né, aos soldados do rei Saul, e ele foi lá para levar mantimentos, para levar algumas coisas para os seus irmãos. E assim que ele foi levar, ele ouviu
Golias desafiando o povo de Israel a guerrear e caçoando mesmo. E aquilo deixou Davi muito irado. Ele falou, gente, como que vocês deixam esse cara falar assim do Deus de vocês? Como vocês deixam que isso aconteça? Ele ficou indignadíssimo. Ele ficou muito bravo. Ele falou assim, gente, como vocês conseguem? Como vocês são covardes? Vai lá e luta. E ele ficou muito bravo. E aí, né, o Saul, ele não tinha nenhum gigante do lado dele. Então ele meio que fez uma proposta. Olha, quem for o soldado mais corajoso e ir lá para aquele campo de batalha, enfrentar aquele monstrão lá, eu vou deixar vocês casarem com uma das minhas filhas. Vocês escolhem qual que vocês querem e vocês casam com ela. Tá, aí Davi, que já estava na idade de casar, ele viu aquela proposta, ele já estava irado, e ele falou assim, acho que vou. Todo mundo achou que ele era muito louco, porque ele era muito pequeno, ele era magricelo, e assim, ele rejeitou qualquer armadura, qualquer espada, qualquer coisa que tivesse de pesado, ele não quis. Ele falou assim, olha, tentaram colocar armadura nele, tentaram colocar um monte de coisa nele, mas ele falou assim, eu não preciso disso, isso aqui vai me atrapalhar, porque a minha arma, na verdade, não é nada disso aqui, minha arma vai ser Deus, vai ser o Deus dos exércitos. Então ele chegou lá pra Golias. Golias começou a caçoar dele, claro, porque Golias era gigante. Como que um cara gigante, um Hulk, ia matar um homem-formiga? Não faz sentido nenhum. E aí ele começou a caçoar de Davi, né, e tudo mais, e do Deus de Davi. E aí Davi chegou lá e falou assim, olha, você vem contra mim com os seus deuses pagãos, você vem contra mim com essa sua força, mas eu vou contra você junto com o Deus dos exércitos, com o Deus de Israel, que é muito maior e muito poderoso. Ou seja, Davi tinha uma carta na manga, que era quem? Deus. E a gente sabe, desde a história de Josué, que quem luta ao lado de Deus sempre vence. Sempre. E todas as vezes que o povo de Israel se afasta de Deus, eles perdem. Porque o povo de Israel se fortalece quando Deus está do lado deles. E foi por isso que Davi venceu Golias. Então Davi foi lá com meio que um estilinguezinho, uma pedrinha lisa, deu aquela rodada assim, ó, que na época chamava funda. E aí ele rodou assim, ó, tacou como se, sabe quando mata passarinho? Ele rodou assim, tacou e acertou bem na testa do Golias. E aí foi um ferimento muito certeiro que matou Golias, assim, de uma vez só. Golias ficou desacordado, pegou bem aqui. E ele, tipo, morreu com uma pedra lançada por um baixinho magricelo. E a gente pensa, poxa, realmente o Deus dos exércitos estava do lado de Davi. E aí Davi foi e pegou, né, Golias, ele tinha tipo, como se fosse um machado muito grande, assim, sabe, bem grandão, assim, que ele tava com ele pra matar Davi. Davi foi lá, arrancou a cabeça dele com aquilo, e olha que ele era magrinho. Arrancou a cabeça dele com aquilo, levantou a cabeça dele e falou assim, agora nós vencemos os filisteus. E aí começou, gente, aquela guerra. Os israelitas foram atacar os filisteus, ninguém mais estava com medo de nada, todo mundo viu aquela cena, ficou espantado, falou, olha, Deus realmente está do nosso lado, vamos lutar. E aí Saul já mandou todo mundo e começou a lutarem e o povo de Israel venceu. Eba! E Davi foi premiado, sim, né? Saul cumpriu com a promessa dele. E Davi ganhou ouro, ganhou uma nova esposa, ganhou status. E aí, né, Davi foi crescendo ali naquele meio, porque depois que aconteceu isso, gente, Davi ficou muito famoso entre o povo de Israel, mais famoso do que Saul. E aí as pessoas, Davi foi crescendo, foi se tornando um forte guerreiro, um forte soldado, e ele matava muita gente. Ele, assim, destroçava tudo que ele passava. Ele era muito bom no que ele fazia. E aí,
as pessoas começaram a falar, olha, se Saul matou 1000, Davi matou 100.000, e aí começou a, sabe? E aí isso começou a despertar dentro de Saul uma inveja, mas uma inveja de Davi terrível. E isso começou a envenenar, né, o pensamento de Saul demais. E ele começou a pensar que, poxa, Davi ele pode um dia se tornar rei no meu lugar. Mesmo não sabendo que Davi tinha sido ungido por Samuel, ele começou a pensar nisso. E falou, bem, eu preciso matar Davi. Só que ao mesmo tempo ele nutria por Davi um carinho muito grande. Porque Davi, ele foi muitas vezes chamado por Saul porque Davi tocava a harpa lindamente. Ele era muito bom, ele era um instrumentista muito bom. E o toque da harpa acalmava Saul nos momentos que ele tinha aqueles ataques, porque Deus já não estava mais do lado de Saul, então ele era muito atormentado por espíritos maus. E isso deixava ele muito nervoso, e a única coisa que acalmava ele era a harpa que Davi tocava, porque na verdade o que acalmava era o fato de que, como Davi tinha sido ungido por Deus e ele se tornaria o rei, Deus estava do lado dele, e isso acalmava Saul. E mesmo ele não sabendo o porquê isso acontecia. E aí, passado um tempo, Davi ele começou a perceber que Saul estava começando a ficar muito irado com ele, começando a ficar meio estranho, querendo agredi-lo, querendo matá-lo. E aconteceu algumas vezes de Saul jogar lança em cima dele, Saul pregar peças para tentar matar ele. E Davi, lógico, sempre se livrava. Mas aí chegou um momento que ele precisou fugir, porque Saul meio que decretou que ele iria perseguir a Davi até, assim, a morte. E aí, né, Saul ele tinha um filho chamado Jonatas, e ele acabou contando para esse filho Jonatas que ele planejava matar Davi. Só que Jonatas e Davi, eles eram muito, muito, muito amigos. E Jonatas avisou Davi e falou para que ele fugisse, para que ele fosse embora. E Davi foi embora mesmo. Mas o resto dessa história eu vou contar pra vocês na próxima aula. O que eu quero deixar, né, com essa história até agora, desde a da descoberta de Davi até o momento de agora, é que, gente, vocês nunca podem deixar de acreditar em Deus em nenhum momento. E a gente sempre tem que fazer uma diferença. Como eu falei pra vocês, ao ser escolhido por Deus, Davi, ele não era simplesmente um filho caçula que aleatoriamente Deus escolheu. Deus escolheu Davi pelo coração dele. Deus escolheu Davi porque ele era um filho que honrava seus pais. Porque enquanto todos os outros irmãos estavam em casa, Davi estava apacentando as ovelhas, Davi estava trabalhando, Davi estava dando o melhor de si para poder cuidar da família dele, para poder ajudar os pais dele. Então, Davi, ele é um grande exemplo de filho, ele também foi um grande exemplo de servo, porque mesmo ele sabendo que ele seria o rei de Israel por algum motivo, ele não deixou que isso subisse a cabeça igual Saul fez. E ele serviu Saul muitas vezes, serviu ao exército de Saul, serviu a Saul tocando, serviu de várias maneiras. Então, antes de ser rei, Davi também foi servo, Davi foi filho. E isso tudo, Deus olhou para ele e viu uma diferença muito grande. E isso Deus também quer olhar dentro do coração de vocês e ver que vocês são bons filhos, que vocês são servos muito bons, que vocês sabem adorá-lo de uma forma pura e sincera, e não deixando que coisas do mundo os levem a pecar, os levem a se afastar dele, porque o que Deus menos quer que aconteça é que vocês se afastem dele. Todo mundo peca, todo mundo tem problemas, mas Deus não quer que vocês se afastem dele por causa disso. Pelo contrário, Deus quer que vocês cheguem a ele e falem para ele os seus problemas e conversem com ele e abram o seu coração, porque isso é uma relação de pai e filho. Deus quer que vocês sejam como filhos para ele, que vocês contem com ele, que vocês falem com ele, que tenham uma relação. E isso Davi tinha muito, principalmente com seus pais e acima de tudo com Deus. Davi, ele era servo
sim dos homens, era filho sim de homens, mas ele também era muito filho de Deus, ele era muito servo de Deus, e ele só fazia aquilo que Deus permitia. A gente vai ver, lógico, que muito mais pra frente Davi, ele vai sim cometer erros, ele vai sim pecar, mas Deus nunca vai deixar de estar do lado dele, porque antes de ser qualquer coisa, Davi foi um bom filho e Davi foi um bom servo. E isso Deus procura em cada um de nós. E Ele quer que nós sejamos bons filhos e bons servos. Então, essa foi a palavra da semana. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E agora a gente vai para nosso momento de atividades, né? Que eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Como atividade da semana, né, eu vou deixar para vocês linkado aqui nos cards e no link da descrição um vídeo falando sobre a história assim de Davi, para que vocês refresquem a memória de vocês. Mas a atividade da semana não é somente isso. Eu quero desafiá-los a, pelo menos uma vez, pelo menos, gente, porque eu espero que vocês façam isso muito mais vezes. Que vocês façam algo para alguém, não importa o que seja, que mude o dia dela de alguma maneira. Seja vocês agradecerem os seus pais por aquilo que eles fazem, seja vocês orarem a Deus todas as manhãs, seja qualquer coisa. Eu espero que vocês façam algo que façam de vocês bons filhos e bons servos. E isso pode ser qualquer coisa, gente. Vocês podem simplesmente falar da palavra de Deus para alguma pessoa. Vocês podem simplesmente agradecer pelas coisas que Deus fez pela vida de vocês. Vocês podem orar, vocês podem falar com alguém sobre Jesus. Vocês podem falar qualquer coisa. E até contar a história que eu acabei de contar para vocês sobre o rei Davi. Eu só quero que vocês façam algo para mostrar para Deus que vocês são sim bons servos e que vocês são sim bons filhos. E essa é a atividade da semana. E eu espero que não seja somente uma coisinha, não. Eu espero que vocês façam muitas e muitas outras coisinhas. E que não seja somente uma atividade da semana, mas que seja uma atividade para a vida. Que todos os dias vocês acordem e falem: o que eu vou fazer hoje para mostrar para Deus que eu sou sim um bom servo e que eu sou sim um bom filho. Então, essa foi a palavra da semana e a atividade da semana. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E até semana que vem para continuarmos a falar sobre o rei Davi. Um beijo, tchau!